Paz seja convosco, amados. Amém? Quantos estão felizes com o Deus a quem servem? Digam graças a Deus. Eu quero vos convidar a abrir comigo as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Lucas, no capítulo de número 4. Quero parabenizar o pastor Sebastião José Inácio pela realização da 11ª AGO da CIAD, pastor Moisés Inácio pela coordenação do evento, um evento muito bonito, muito bem organizado, e eu sei que Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas durante esses dias. Parabenizar a convenção pelo lançamento do livro Oração, a Voz da Fé, e este livro, que são as ministrações que estão sendo ministradas aqui durante este evento, eu não tenho dúvida que será de grande valia, ou tem sido de grande valia, para os ministérios individuais dos irmãos que aqui se encontram e também para a vida coletiva das igrejas nos diversos estados do Brasil, para onde cada um de vocês levarão essas mensagens para edificar as vossas igrejas. Deus vos abençoará grandemente. Lucas capítulo de número 4, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e proclamar libertação ou restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Pai eterno, nós te adoramos. Obrigado por esta manhã de sábado, último dia da realização desta convenção. Obrigado pelos diversos obreiros que vieram de todos os estados do Brasil e aqui os representam. Que esta seja uma manhã especial para cada um de nós, através de todas as palavras que ouviremos, e que com certeza seremos profundamente edificados pelo Senhor. Trazemos cativo a nossa mente, o nosso coração a Ti, e te pedimos, fale conosco. Fale conosco não apenas aquilo que a gente deseja ouvir, mas acima de tudo aquilo que precisamos ouvir. Reconstrua conceitos nesta manhã, amplie horizontes, alargue fronteiras, ó Pai, e que o nosso entendimento possa ser aumentado pela Tua palavra e pela presença do Teu Espírito em nossas vidas. É o desejo do nosso coração, ó grande Deus, e é no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, o capítulo de número 10 do livro traz uma lição chamada Compreendendo a Unção. Esse material nós escrevemos ele há cerca de 11 anos atrás, e que fora publicado numa das nossas revistas de escola bíblica dominical há muitos anos. E eu fico feliz que a convenção e que o pastor José Clarimundo César tenha trazido de volta à tona esse tema. E eu quero aqui de todo o coração lhes dizer que quando a gente coloca a ideia compreendendo a unção, não tem a menor intenção de dissecar o conceito de unção em todos os seus limites. Não queremos aqui limitá-la, não queremos colocá-la num tubo de ensaio de um laboratório, estudá-la e compreendê-la. Até porque quando se trata da palavra de Deus e do mover do Espírito, o poço é fundo e a corda é curta. Por mais que a gente busque,
jamais compreenderá completamente. O que nós pretendemos nesta manhã é apenas lançar luz sobre algumas ideias, sobre alguns conceitos, que possa nos levar a alguma reflexão e que nos leve a buscar um aprofundamento do assunto, tendo a consciência de que pelo fato de que a unção do Espírito será sempre maior que nós, então ela sempre nos compreenderá em sua totalidade e nós jamais a compreenderemos em sua plenitude. Mas apenas a ideia é lançar alguns pensamentos para que a gente possa começar a caminhar numa trilha e repensar um pouco as nossas práticas de vida. Quando a gente fala sobre unção na Bíblia, estamos falando sobre o ato ou efeito de ungir, que pode ser entendido no sentido literal ou pode ser entendido no sentido espiritual. No sentido literal, a unção, que era feita através de um óleo, de uma especiaria especial, e essa especiaria era um composto de diversos componentes, como por exemplo, mirra, canela aromática, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveira. Era chamado o azeite da santa unção, e ele era usado no Antigo Testamento para ungir reis, sacerdotes, profetas, e também ungir objetos consagrados ao Senhor. No Novo Testamento a gente encontra uma referência à unção com azeite de enfermos. Os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo, e o próprio apóstolo Tiago nos orienta que quando houvesse entre nós alguém enfermo, que se chamasse os presbíteros da igreja para que impusesse a mão sobre ele e orasse ungindo com óleo. Isso no sentido literal, a ideia de ungir está presente desde os tempos antigos, desde os dias de Moisés e até antes. Mas cabe-nos nesta manhã uma reflexão sobre unção no sentido espiritual, não é? Entender isso no sentido espiritual. E no sentido espiritual, unção nada mais é do que uma capacitação ou uma manifestação sobrenatural que o Espírito Santo concede a uma pessoa, credenciando essa pessoa para cumprir uma missão específica, uma missão especial dentro de um determinado propósito de Deus. Portanto, unção é uma capacitação, Deus habilitando, Deus capacitando alguém. Não é natural, não se estuda em seminários, unção, não se recebe na academia, não se adquire através do conhecimento, mas é algo que vem de Deus de forma sobrenatural, a quem Ele quer, capacitando essa pessoa para um propósito especial, para um trabalho específico, dentro de um projeto ou dentro de um propósito maior de Deus. Então a unção não é para preencher o meu propósito. A unção é para preencher o propósito de Deus. A unção não é para que eu me realize. A unção é para que Deus se realize através de nós. Isso é preciso deixar bem claro. No mundo de hoje, em que a nossa teologia, infelizmente, a nossa teologia pentecostal está em grande parte influenciada por elementos pagãos e por elementos hereges. E aqui já foi falado abertamente nessa convenção sobre isso. O pastor Odilon, por exemplo, dissecou isso com muita precisão. No quadro Atualidades que eu faço diariamente aqui em Anápolis, na Rádio Imprensa, no último dia 31 de outubro, que foi o dia da reforma religiosa, em que se comemora o dia da reforma religiosa, porque foi nesta data em que Martinho Lutero afixou na Catedral de Temberg, na Alemanha, as suas 95 teses, e que deu início aí ao que nós chamamos hoje de reforma religiosa, embora tantos outros reformadores tivessem feito parte do processo, mas há uma referência direta a Lutero. Agora, no último dia 31 de outubro, no quadro Atualidades, eu fiz um comentário sobre a reforma religiosa e eu disse as seguintes palavras: hoje
temos muito o que comemorar. E claro que temos. Fomos libertos de um jugo terrível que a Igreja Católica Apostólica Romana da Idade Média impunha sobre os seus fiéis, como a venda de indulgência, perdão de pecados de pessoas já falecidas, gente comprando terreno no céu e assim por diante. Então não há dúvida que há muito que se comemorar, mas também não há dúvida nenhuma que há muito ainda que se reformar. Há muito ainda que se reformar. E eu espero que nesta manhã a gente reforme, pelo menos nos nossos conceitos e valores, alguns conceitos ligados à questão da unção. Então, antes da gente tentar entender um pouco mais do assunto, eu quero lhe convidar para 3 olhares. Vamos enxergar a nossa realidade. Só poderemos compreender a unção e o seu papel nos nossos dias se a gente enxergar a nossa realidade. Primeiro vamos olhar para fora. Vamos olhar para os desafios que nós temos diante de nós. Agora, na última semana do mês de outubro, nos últimos dias de outubro, o planeta Terra atingiu a marca de 7 bilhões de habitantes. Uma marca inédita. 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Temos diante de nós um grande desafio. Maior que os desafios que as gerações anteriores tiveram. Não só pelo crescimento demográfico, mas também, queridos, por outros fatores, como, por exemplo, a deteriorização da verdade, as crises de conceitos que nós vivemos, como, por exemplo, a crise do relativismo. Hoje, as pessoas não enxergam verdades absolutas, para eles tudo é relativo. É comum encontrar nos bancos de faculdade um professor de filosofia tentando colocar na cabeça de nossos filhos que verdades absolutas não existem e que não existe verdade ou mentira, certo ou errado, tudo é uma questão subjetiva, tudo é uma questão de interpretação. Essa é uma grande crise que a nossa geração de 7 bilhões de pessoas vive, sem pensar no declínio moral. Corrupção já é uma coisa tão comum que já não nos assusta tanto. A questão do homossexualismo que se propaga a cada dia e que a cada dia uma mentira que é dita várias vezes está começando a ser interpretada pela sociedade como se fosse verdade. Essa é uma crise que nós vivemos. Então, mais do que nunca, o mundo está debaixo de julgos. E a Bíblia deixa claro no livro do profeta Isaías que o jugo só pode ser despedaçado por causa da unção. Então, mais do que nunca, nós precisamos que o Espírito de Deus capacite milhares e milhões de pessoas espalhadas pela terra para cumprir um propósito especial de Deus e fazer cair por terra aquilo que a nossa pregação oral às vezes não consegue, aquilo que a nossa crença em princípios e valores às vezes não consegue, mas que somente o poder sobrenatural do Espírito de Deus poderá fazer vir por terra todo o jugo que escraviza a humanidade. Então, para compreender um pouco isso, é preciso olhar para fora. A gente olhou. Mas é preciso olhar para dentro também, para dentro das nossas igrejas. E talvez eu esteja sendo pessimista, e se tiver, me perdoe. Mas ao que me parece, a igreja dos nossos dias não passa de uma vaga imagem daquilo que ela foi chamada para ser. Não passa de uma vaga imagem daquilo que ela foi chamada para viver. Como eu disse, há muito que se comemorar, mas também há muito que se reformar. Apesar de que nós cremos na presença do Espírito de Deus nas nossas vidas e nas nossas igrejas, nós estamos conscientes que apenas uma nuvem, uma onda forte e poderosa de Deus, varrendo os corações dos cristãos em todo o planeta Terra,
arrancando de nós toda a vaidade, todo o egocentrismo, arrancando de nós os nossos projetos pessoais, os nossos sonhos e nos levando a estar alinhados com o Espírito de Deus. Apenas isso poderá mudar a atual situação. Nós reconhecemos isso e clamamos por um azeite fresco, clamamos por um azeite novo, ou embora às vezes alguns até não concordem, me perdoe com o termo, uma nova unção. Não uma nova unção como é pregada por aí, mas uma nova unção como era o desejo do cantor sacro da harpa cristã, quando escreveu dizendo: renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. Algo que seja novo para nós, mas que não é novo porque existe no coração de Deus eternamente. Mas algo que possa varrer os nossos corações e os corações das nossas igrejas, nos arranque de nossas mesquinharias, de nossas mesmices, e nos leve a uma busca profunda por algo novo, inédito, jamais vivido e jamais experimentado na terra. Que Deus levante uma geração de Eliseu, uma geração que olha para a geração dos seus pais Elias e diz assim: Elias, eu respeito tudo que Deus tem feito na sua vida, eu respeito tudo que Deus fez na sua vida. Aliás, se eu estou aqui, é pelo trabalho que o Espírito de Deus realizou através de você. Mas Elias, os desafios da minha geração são maiores. Os desafios da minha geração são infinitamente maiores. Então nós precisamos que venha sobre nós uma unção dobrada daquela que existiu sobre os seus dias ou sobre a sua geração. Alguém que vá além do corriqueiro. Nós estamos acostumados a pedir a Deus coisas já vividas. É a capa de Elias, é a paciência de Jó, é a mansidão de Moisés, é a sabedoria de Salomão, é a coragem de Davi, e assim por diante. Que tal se a gente começar a pedir para Deus, diante dos desafios inéditos que nós temos, algo maior que tudo aquilo que as gerações anteriores já experimentou e já viveu, e começar a pedir: Senhor, venha sobre a nossa geração, como o Senhor jamais veio sobre a terra, trazendo um óleo fresco, capacitando o teu povo em todos os cantos e recantos deste mundo, das grandes metrópoles às pequenas aldeias da África. Varra os corações dos cristãos da terra, enchendo-os do teu Espírito e capacitando-os para uma transformação poderosa do ambiente que eles vivem, pela presença sobrenatural do teu poder. É preciso olhar para dentro de nós, é preciso olhar para fora, mas é preciso olhar para o passado. A nuvem de Deus é dinâmica, de tempos em tempos parece que ela sopra, a onda sopra de forma mais intensa sobre alguns cantos. É como se a igreja vivesse numa maré mansa, mas vez por outra Deus assopra com mais força e vem uma maré alta sobre determinada geração. E quando a gente olha para o passado, a gente descobre que gerações passadas foram impactadas por essa nuvem. Gerações passadas foram impactadas por esse mover, mas talvez por não compreendê-la, eles a perderam. Talvez por tentar retê-la, eles a perderam. Talvez por tentar aprisioná-la, eles a perderam. Esperamos que Deus realmente nos visite com uma onda de avivamento sobre a terra. Mas para isso é preciso a gente estar pronto e preparado para receber e entender o agir sobrenatural de Deus na nossa vida, que é maior do que nós. E que nós não a percamos, que nós a busquemos intensamente, não a percamos em hipótese nenhuma. Vamos tentar compreender um pouco sobre unção. Me deixe pensar com você sobre alguns princípios. O primeiro deles é que unção não é fruto de uma vida de devoção e santidade como mérito. Talvez até assustei você. Unção não é o resultado meritório de uma vida de santidade e de devoção. Nós não a adquirimos por mérito próprio. Unção não é FGTS,
fundo de garantia por tempo de salvação. Então quem está mais tempo é mais ungido. Isso não existe. Quem chegou primeiro recebe mais. Isso também não existe. Cristãos que estão há 50 anos na igreja podem estar ocos e vazios espiritualmente, enquanto embriagados, bêbados, toxicômanos, que se converteram semanas atrás, podem estar cheios do avivamento e plenos da unção de Deus na vida. Então vamos desconstruir essa ideia de que eu cheguei primeiro. Eu estou aqui há 10 anos, como é que Deus resolve usar esse cara aí, que chegou agora e nem sabe se fica? Viver uma vida de devoção e santidade, não me interpretem mal, por favor, deve-se obrigação diária na nossa vida. Mas nós não podemos interpretar unção como consequência disso, porque senão unção deixa de ser dádiva e graça e passa a ser mérito. Se eu começar a achar que porque eu jejuei 3 vezes ou 4 vezes na semana, Deus então tem a obrigação de me usar, então esse pode ser o meu fim. Aliás, os pregadores que aqui estão devem já ter tido muitas experiências disso. Tem semana que você se prepara e você se esmera, e você ora e você jejua, como se diz, você entra no manto. E aí você diz, agora eu vou arrebentar, meu irmão, porque o negócio vai pegar. Com a oração forte que eu fiz, Deus vai me usar poderosamente. E às vezes você vai lá e age como o lenhador que perdeu o machado e está batendo com um pedaço de cabo, e a única coisa que ainda lhe resta é a fama de que um dia você foi um bom lenhador, mas lenha que é bom mesmo, nada. Outras vezes você chega para Deus, depois de um dia cansativo às vezes, arrebentado, depois de uma semana que, por ter sido tão ativista, você não conseguiu orar como você queria, você não conseguiu jejuar como você queria, e você chega para Deus e diz, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim se o Senhor me abandonar hoje, porque por mim mesmo eu já estou arrebentado aqui hoje, eu vim arrastado hoje aqui, mas Senhor, por favor, me use como teu instrumento na terra. Senhor, faça que algo novo venha sobre a vida desta igreja, através da minha vida. Eu me coloco numa dependência completa de Ti naquele dia, sem que ninguém possa explicar como ou porquê. Naquele dia, Deus resolve derramar uma graça especial sobre o povo. Não foi mérito seu. Também não é razão para que você não ore e jejum. Também não é razão para você dizer, agora eu descobri o segredo, o negócio agora é só chegar lá e falar, Deus, estou arrebentado, é hoje. Não, não é. Mas é bom deixar claro que Deus não tem compromisso de lhe usar só porque você acha que merece, ou só porque você acha que orou mais, ou só porque você acha que está num nível de santidade acima de todos os mortais. Isso também não é verdade. Querido, se nós acharmos que pelo fato de orarmos e jejuarmos 3 ou 4 vezes durante a semana, Deus tem a obrigação de nos usar, então com toda sinceridade nós não seremos melhor que os fariseus dos dias de Jesus. Se a gente começar a achar que é por causa disso que Deus vai nos usar, então sinceramente nós não seremos em nada melhor que aqueles religiosos que viveram nos dias de Jesus. Vida de devoção, prática, busca de intimidade com Deus, é a obrigação diária da vida de todo cristão na terra, independente de ser obreiro ou não. Agora, unção de Deus sobre a sua vida é dádiva, unção de Deus sobre a sua vida é presente. Ele dá a quem quer e às vezes a gente não entende. Ele usa quem quer e às vezes fica só um ponto de interrogação na nossa cabeça. Como é que o Senhor pode usar um cara desses? Eu estou aqui há muito mais tempo, eu ralo o tempo todo, e o Senhor vem e usa um camarada desse, que chegou ontem e nem sabe se fica. Vai entender?
Vai entender? Vai entender? Deus tem seu jeito de fazer as coisas. Unção é dádiva, unção é graça, é favor imerecido, é de quem não merece. Deus olha para você e diz: eu quero você, eu vou usar você. Você não merece, mas eu vou te usar. Você não merece, mas eu quero te usar. Você não merece, mas é você que eu vou usar como instrumento na terra.